No Antigo Egito, Hermes Trismegisto, ele criou as escolas de mistérios, onde ele tinha o desenvolvimento dessas magias, das escolas de mistérios, das leis universais, e eram como se fossem escolas em que ele tinha os sacerdotes, os sábios, né, que ele ensinava ali no Antigo Egito. E ele ensinava esses conhecimentos das leis universais, que depois se chamam leis herméticas, as que chegaram até nós. Porque, na verdade, existem muito mais leis que essas leis herméticas aí, né? Mas são as leis universais. E que são infinitas, porque o universo está em constante expansão. Por estar em constante expansão, essas leis vão se criando e se moldando, né? E nós vamos usando a nossa mente nessa criação junto com elas, aprendendo a utilizar essas leis. Então, o que aconteceu aqui lá nessa antiguidade, no Egito, nessas escolas de mistérios, que todos nós dimensionais, de alguma maneira, nós estivemos lá nessa época das escolas de mistérios, aprendemos esse conhecimento e fizemos parte das pessoas para disseminar esse conhecimento das escolas de mistérios. Então, esses sábios, eles migraram para diferentes regiões do planeta depois de um tempo. Então, eles foram para a Índia, eles foram para a Pérsia, eles foram para a Caldeia, para Roma, China, para a Grécia, né, alguns lugares por onde eles passaram. E ali eles criaram, né, primeiramente, a base metafísica ali, né, do que veio a se tornar depois as grandes religiões. Então veio o conhecimento dos Vedas, que depois desse conhecimento dos Vedas, ele veio a criar o hinduísmo, né? O conhecimento do taoísmo, né? Todos esses conhecimentos que eu estou citando vieram lá das escolas de mistério do Egito, tá, gente? Então, o conhecimento do taoísmo, que acabou transformando-se, né, na parte do budismo. O conhecimento da Cabala, que foi utilizado ali depois na criação do judaísmo. O conhecimento do sufismo, que foi utilizado no islamismo. E o gnosticismo, né, que foi a base ali no cristianismo. Então, a base, né, das escolas de mistérios antigas do Antigo Egito, os sábios se espalharam pelo planeta e criaram esses conhecimentos aí, né, filosóficos ou metafísicos também, e dentro desse conhecimento filosófico metafísico estruturou-se depois uma base religiosa em cima desse conhecimento, né? E isso seguiu se desenvolvendo no nosso mundo até a gente chegar no que é chamado de Idade Média, né? Porque o que acontece na Idade Média? Na Idade Média, a igreja percebe que para limitar o conhecimento das pessoas, primeiro, antes disso, a igreja muda a noção de reencarnação, elimina a noção de reencarnação, porque eles precisavam vender pedaços no céu para as pessoas. Você não pode vender um pedaço no céu para uma pessoa se ela ia reencarnar várias vezes. Então começaram a mudar os textos, né, e a interpretação dos textos naquela época, em alguns concílios. E eu vou ser bem sintético, tá, gente? Eu não vou me delongar aqui, não, para as pessoas, não, para a live não ficar com 5 horas, tá? Então, estou sintetizando a história. Então, quem quiser se aprofundar, pesquise sobre os concílios ali, o que foi modificado em cada um.